Fala, agronautas! Estamos começando mais um episódio do Escancaragro, podcast que veio escancarar o conhecimento agro para você, ou a falta dele, né? Estamos aqui eu, Josi Prado, Rinaldo Grassi. Tudo bem, Rinaldo? Tudo bem, tudo bem. Tudo certo? Tudo em ordem. Hoje tá bom. Hoje tá bom? Hoje tá bom. E hoje estamos com um convidado super especial, Birajara Júnior, da UB Digital. Tudo bem, Bira? Tudo bom, Josi. Muito obrigado pelo convite. E vamos aí compartilhar conhecimento aí com a galera. É isso aí. O Bira, além de estar que vai conversar com a gente aqui hoje, né? Ele é um super parceiro aí, desde o início da Agro Insight, foi o fundamental aí pra gente, pro nascimento, digamos assim, né, do nosso primeiro produto que fez com que a gente continuasse e se mantesse no mercado. Então, assim, eu tenho muita gratidão por você, Bira. Show, obrigado. E o Bira, que é empresário hoje, né, empresário do ramo de marketing digital e tráfego, né, e também é programador. E o que mais, Bira? Gestor de tráfego aí. Fala aí os seus multitalentos. Hoje a UB Digital, na época quando a gente se conheceu, né, lançando o Manejo Descomplicado, eu era somente gestor de tráfego. Hoje a gente, dentro da UB Digital, tem 3 esferas ali, que são os negócios digitais, as startups de tecnologia de marketing digital e a consultoria para negócios locais, que hoje é o carro forte aí. Nossa, show. E tudo isso antes dos 30, viu, galera? Ô, Bira, a gente vai falar aqui hoje, né, até falando pro pessoal aí que tá ouvindo, nós vamos falar hoje, pessoal, sobre marketing digital. A gente até trouxe a Mônica no outro episódio para falar sobre isso numa esfera mais do marketing, conceito, influenciadores, né, tudo mais. E a gente queria focar muito na parte de tráfego, de gestão de dados, né? Show. A parte mais analítica, que é o seu forte. Exato. E é importante falar isso, né? Porque pro agro, né? Porque assim, muito se fala dessa era digital, de tudo que está acontecendo no digital, mas pouco se discute sobre as etapas, né? O que você precisa para ter resultado nessa área, que não é simplesmente jogar coisas lá na rede social, que a gente vê que isso acontece muito, né? E até para a gente aprender mesmo o que a gente precisa refinar para conseguir ter resultado e tudo mais. Então, o objetivo do episódio é esse, tá, galera? Mas antes, eu queria comentar um pouquinho da sua história, né? Como que você chegou a trabalhar, né, ter uma empresa em relação a isso. E uma curiosidade que você me contou, que na verdade você começou a fazer programação, mas você viu que a faculdade estava meio defasada. Exato. E aí ele saiu da faculdade porque começou a dar aula lá. Como que é, Bira? Exato. Conta pra gente. Exato. Ali, acho que eu devia ter mais ou menos 17 para 18 anos, eu estava na faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, e nesse período, logo ali, quando eu entrei na faculdade, os primeiros 6 meses, eu recebi um projeto de trabalhar com um sistema de e-mail marketing, justamente para o agro. Era uma plataforma um rapaz vendia tratores, implementos agrícolas, e eu fui convidado para esse projeto. Só que o nível de complexidade do projeto precisava de mais. E quando eu ia tirar dúvida com o professor não conseguia me ajudar. Então eu falei, então aqui já não me ajuda. E aí eu aceitei esse projeto, corri atrás, através da própria internet eu acabei conseguindo realizar esse projeto. Isso em 2011, mais ou menos. Então eu desenvolvi uma plataforma de e-mail marketing para ele disparar os e-mails para fazendeiros, para quem pudesse comprar os implementos agrícolas. E ali, já 4 meses do projeto rodando, ele gostou bastante e ele me convidou para trabalhar no marketing da empresa. E eu nem sabia o que era. Mas você não chegou a largar a graduação, né? Você levou no paralelo. Eu larguei. Largou. Exato. Por quê? Naquele período estava me dando mais retorno, né? Tanto financeiro quanto de aprendizado, fazer projetos mesmo. Entendeu? Entendi. Ir ali e programar. Então, e aquilo ali foi um crescimento muito grande. Eu fiquei na empresa durante 1 ano, porque aí depois eu também me senti, eu cheguei num teto ali também até de entrega, né? Porque quando eu comecei a pesquisar realmente sobre e-mail marketing, sobre tráfego, a gente fazia principalmente Google, né? Google Ads.
as ideias que eu buscava na internet, eu queria implementar na empresa, o dono não aceitava. Então eu falei, não, isso aqui já chegou no meu teto, eu não consigo expandir e crescer aqui. Então foi aí que eu abri a Media On na época, que foi a primeira agência. E ali eu, com essa expertise desse sistema, dessa plataforma de e-mail marketing, lá em 2018 eu lancei a UbPages, que foi a primeira plataforma de e-mail marketing dentro do meu ecossistema, né? Então ali, nesse período, eu estava dando aula na Microlins, que foi aula de web design gráfico, não era de programação. E nessa época veio esse desejo, né, de aprender programação mesmo. Foi aí que esse ano, esse período todo ali nessa empresa de máquinas agrícolas e tudo mais, foi fundamental assim, para o meu crescimento, principalmente como programador. E você é um exemplo bem característico de quem é autodidata, né? Que descobriu uma oportunidade alinhado com o que você gostava, né? E foi construindo um próprio caminho, vendo que não existia nada parecido, né? Que fosse te... E o interessante foi que ele trouxe isso, né? Era uma empresa que ficava em Miguelópolis, em São Paulo. Veio aqui para Isadora Magalhães, estava abrindo uma filial aqui e uma filial em Porto Nacional. E ele falou, preciso de um sistema que envie e-mail. Na época eu nem sabia o que era e-mail marketing. Eu preciso de um sistema que envie e-mail. Então, na época eu já programava um pouquinho em PHP e fui pesquisar como é que fazia esse sistema para enviar e-mails. Que na época ele falava mailing, né? Hoje mais conhecido como newsletter. Então eu desenvolvi essa plataforma, deu muito certo, trouxe muito retorno para a empresa. E a partir dali eu comecei a entender o que era, né, o tráfego, o que era... na época não era conhecido como marketing digital. Na época era simplesmente assim... tinha uma palavra certa, mas era marketing online. O pessoal chamava de marketing online, que hoje estou no marketing digital. E aí foi muito bacana, assim, porque aquilo ali me gerou muito aprendizado. Por exemplo, eu não sabia que dava para saber se a pessoa abriu o e-mail ou clicou no e-mail, se a headline do e-mail, né, o texto, o assunto do e-mail gerava mais clique ou gerava mais abertura. Então foi isso que me trouxe esse know-how que eu trago hoje para fazer as métricas, né, de marketing digital. 2011 era uma época que não tinha essa concepção do que você tem hoje. Acho que o próprio Facebook ali, 2009, né, coisas começando a aparecer. Aparecer e tudo mais. E aqui, especificamente em Isadora Magalhães, por ser uma cidade do interior, não tinha nem conexão, né? Nas fazendas ali direito. Era só o cara do escritório com uma internet ruim ali. Tanto é que quando a gente disparava esses e-mails, o que mais dava retorno era justamente São Paulo, Paraná e o Rio Grande do Sul. E algumas cidades ali do Mato Grosso. Não era nem muito bem visto assim, essa questão de agir em redes sociais naquela época. O pessoal não queria que funcionário postasse para não ficar mostrando o que acontecia ali dentro, né? E hoje não, hoje é totalmente o contrário, né? Hoje os caras estão... As empresas estão querendo que os funcionários estão fugindo. As empresas estão chegando lá e estão fazendo um reporte por meio de mídia social, assim, essa safra nós executamos um plantio de tantos hectares em tantos dias, isso foi um recorde, isso sinaliza que a nossa safra está bem instalada, né? Você vê que o pessoal hoje busca comunicar, né, sobre isso desse jeito e na época até restringia, né? Rede social ali, se fosse liberado, era antes das 7 da manhã, depois das 18 ali e meia hora no almoço. Verdade. Então, falando disso mesmo, né, que hoje se conhece de tal forma o termo, vamos falar o básico aqui para quem chegou agora nesse assunto e não sabe muito bem da área, né? Tipo eu. Muito bom. Legal. O que você define assim como tráfego pago, Bira? Qual que é o objetivo dessa ação, né, dentro do marketing? O que seria o tráfego pago no marketing digital? Ou se quiser conceituar o próprio marketing digital. As áreas que tem, né? Show. Até para saber onde que o tráfego está inserido nisso. Ótimo. Quando se trata de marketing digital, existem 4 fases assim, que a gente encara como...
é obrigatório que a pessoa passe por ela para que o cliente conheça uma empresa e compre dela. Então tem a fase de atração, né? Onde você atrai o cliente até o negócio, ou não necessariamente até o negócio, mas pelo menos para ver a marca. Tem a fase de relacionamento, que é onde normalmente você alimenta esse lead, esse potencial cliente com informações do seu próprio negócio, né? Depois tem a fase da venda, que é realmente o contato ali, o fechamento do negócio, e por último a fidelização. Quando se trata do marketing digital, ele participa efetivamente das 4 fases no mundo online, né? É basicamente isso, essas 4 fases no mundo online. O marketing faz isso de maneira geral no mundo offline, através de TV, rádio, comunicação. No marketing digital é basicamente através do Facebook, Instagram, né? Todas as mídias digitais ali, e o Google. Então, e o tráfego, ele está principalmente atrelado à parte mais importante, que é a atração. Então, se fosse para mim exemplificar o que seria o tráfego, o porquê que uma pessoa escolhe colocar um outdoor no centro de uma cidade e não numa periferia. Por quê? Porque ali tem tráfego. Tráfego é pessoa passando. É como se fosse tráfego mesmo de veículo. Então, quanto mais pessoas passando, é o tráfego ali que está acontecendo. Então, no digital é basicamente isso. O que faz um gestor de tráfego? O gestor de tráfego, ele sabe exatamente ali naquela rua, na rua do digital, onde tem mais tráfego, onde tem mais gente. Seria, para exemplificar de maneira mais fácil, seria isso. Então, o gestor de tráfego, vamos imaginar o seguinte, que cada rede social é uma cidade diferente, certo? Então, tem o Instagram, tem o Google, o Facebook, tem LinkedIn, cada uma é uma cidade diferente. O próprio site seria uma... Os próprios sites seriam umas cidades também, exatamente. E o gestor de tráfego sabe exatamente qual é a rua mais movimentada daquela cidade. Seria basicamente isso. E mais do que isso, não é só a rua mais movimentada. A rua mais movimentada onde o seu potencial cliente, o seu público-alvo, passa e vê aquele anúncio. A rua, o horário, o cara certo. Exato, o cara certo, o momento certo. Então, o gestor de tráfego, ele tem essa capacidade de saber exatamente qual o momento certo de exibir um anúncio para uma pessoa, dependendo da fase. Certo? Que ele está ali ou na compra, ou de relacionamento, ou de fidelização. Então, o gestor de tráfego, ele tem essa capacidade. Mas onde ele tem mais peso, justamente na fase de atração, que é mostrar a marca do cliente para mais pessoas no momento certo, na hora certa, que é a fase de atração ali. Esse que você falou é o famoso funil? O famoso funil, exatamente. É onde a pessoa... não necessariamente, obrigatoriamente, ela vai passar por aquilo ali, mas ela passa em um ou mais partes desse funil, né? Desde a atração, relacionamento, venda até a fidelização, ela passa em um ou mais dessas fases aí, dentro do marketing digital. Sim. Eu diria que esse é o principal diferencial de você ter um gestor, né? Porque quando você é leigo e você até consegue colocar anúncios ali nas redes sociais, publicar é super fácil, mas aí você começa a perceber a importância de ter um gestor de tráfego, porque a grande dificuldade é justamente você reter, você saber de onde que aquela pessoa veio e você conseguir reter ela ali para depois chegar até a venda, né? Exato. A grande questão, o grande papel do gestor de tráfego é justamente esse. Porque assim, por mais... Hoje, realmente, as ferramentas são muito fáceis, qualquer pessoa consegue fazer um anúncio. Você tem ali no Instagram, você passa no Instagram, tem ali o botãozinho impulsionar. Só que não necessariamente a pessoa que está apertando aquele botão sabe exatamente a persona, o público-alvo com quem ela vai se comunicar. Ela tem, assim, uma ideia, né? Não, eu acho que a pessoa que eu quero me comunicar tem idade de 25 a 35 anos e é homem. Só que ele não entende o comportamento. Então, o gestor de tráfego, ele precisa entender isso. Por exemplo, se fosse no agro, depois a gente vai comentar mais sobre isso, mas no agro, você não consegue... Não é que você não consegue, você tem mais dificuldade de achar o decisor, o dono da fazenda, porque o dono da fazenda, ele não está no Instagram, não está no Facebook, né? Mas o gerente da fazenda está, o filho do dono da fazenda está, entendeu? Então você tem que entender esse comportamento para fazer o anúncio mais certeiro, né? Para chegar na pessoa certa ali e ir no momento certo.
Exato. Então, por isso que a gente até comentou quando a Mônica estava aqui, né? Porque é exatamente isso, é você fazer todo o trabalho de marketing para depois usar isso daí como ferramenta. Isso aí é só uma ferramenta que você vai integrar junto com esse trabalho de identificar a persona e tudo mais. Mas falando assim, a parte técnica mesmo de programação, como é que você consegue identificar que essa pessoa passou por aquele anúncio? O que você faz ali de programação, de sei lá, para saber que ela passou e voltou ali, né? E tá olhando a sua página de vendas? Olha só, hoje uma das, vamos dizer assim, o conceito central do marketing digital é entender de comportamento. E o que seria comportamento? Na vida real, o cara entrou na sua loja. O vendedor, na verdade, quando ele entra ali, ele sabe se o cliente vai comprar ou não. Através das perguntas, através do que ele está querendo. E ele sabe também se aquele potencial cliente vai querer um produto X ou um produto Y. Né? Se fosse para falar assim, a pessoa está aqui dentro da loja conversando com o vendedor. Na internet, isso é diferente, acontece de forma diferente. Ele funciona como? A pessoa entrou num site da loja, ou entrou no Instagram da loja, entrou no Facebook. Ela demonstra o potencial interesse através dos cliques. Ela demonstra o interesse através da curtida, de um comentário. Do tempo que ela ficou ali. Do tempo que ela ficou ali, entendeu? Já é totalmente diferente de um vendedor na frente de um cliente. E como é que a gente consegue rastrear isso, entre aspas? Através exatamente de programação. Você coloca ali um temporizador que o cliente normalmente não vê. Então, o cara ficou ali uns 5 minutos numa página. Será que ele está assistindo um vídeo? Será que ele está lendo o texto? O que ele está fazendo? Então, quanto mais tempo ele passa dentro de uma página, provavelmente mais interesse ele tem relacionado ao produto. Então, ali, normalmente nessas páginas, a gente instala um código que a gente chama de pixel, né? No Facebook é pixel, no Google a gente chama de tag, né? De tag de conversão. O que seria isso? Cada ação que o usuário faz é considerada uma conversão. Ele clicou num botão X ali, querendo saber um orçamento, é uma conversão. Ele colocou um nome, e-mail, telefone, pedindo uma cotação, pedindo um orçamento, é uma conversão. Ele clicou ali para salvar o número do WhatsApp do vendedor, é uma conversão. Na verdade, você define o que é uma conversão. Você define o que é uma conversão. Entendi. Então, a partir desse momento, você entende o comportamento do usuário. E o que acontece com isso? Quanto mais usuários fazem essa mesma ação, mais você cria inteligência no tráfego. Ou seja, você pode falar para o Facebook, para o Google, Facebook, Google, eu tenho essa quantidade de usuários aqui que fizeram isso aqui que eu quero que eles façam, que é pedir um orçamento. Procura aí no Brasil inteiro, em todas as regiões, pessoas que têm o mesmo comportamento que essa pessoa. Aí o Facebook, o Google vai mapear essa pessoa através da idade, do comportamento ali, dos interesses dele, e ele vai mostrar um anúncio parecido com isso. Então, como a gente faz isso através da programação? Através do pixel de conversão do Facebook, a tag de conversão do Google. E a gente consegue entender comportamento. Entender o comportamento já era. Então assim, beleza, isso aí é só uma ferramenta, né? Nada vai excluir o fato de ter uma pessoa ali por trás fazendo essa experimentação e dando esse parâmetro, né? Dando esse parâmetro, exato. Porque aí, ali por trás tem uma pessoa que analisa esses dados e fala assim, show, tá, será que essa pessoa que ficou até o final, que pediu um orçamento, realmente é a minha persona? Porque aí pode ser que seja um curioso, realmente. Entendeu? Então, precisa ter... não tem como correr. Tem que ter uma pessoa atrás para saber se aquilo ali está trazendo as informações reais, está trazendo o público-alvo correto e tudo mais. Até porque, assim, eu imagino que, beleza, você tem mundos diferentes ali entre o físico e o digital, né? Mas meio que o processo de compra de uma pessoa, acredito que ele não vai mudar muito. Não. Né? Não. Tipo assim, o cara tem uma necessidade, aí a primeira preocupação dele é ver se realmente ele precisa daquilo. Aí quando ele constata, não, eu preciso comprar tal coisa.
levanta a preocupação em cima do orçamento. Beleza, eu preciso comprar isso, mas eu posso gastar até quanto? Aí ele vai lá, depois que ele passa por essa fase, ele retorna naquela fase ali de será que eu preciso mesmo, né? E assim vai. Eu acredito que esse comportamento ele não muda muito, independente do físico ou do digital, né? Você quer ir lá, você quer gastar bem o teu dinheiro, você não quer comprar gato por lebre, né? Exato. Exatamente. Mas as estratégias, né, tanto de tráfego, de marketing digital, são facilitadores disso. Porque assim, você faz com que a pessoa acelere esse processo, ou diminua o tempo. Sim, você consegue atuar em cima disso e toda essa questão do mapeamento, né? Você não sabe lá, quantos caras compraram seu porque eles viram um outdoor seu no posto ali, no trevo. Você não sabe, né? Mas ali você tem você sabe por campanha, né? Por tudo ali, né? Acho que essa é uma grande vantagem do negócio aí. Sim. E falando em relação a isso, Biro, o que você vê de diferença nessas diferentes plataformas? Então, por exemplo, no Instagram, no LinkedIn, né, e no YouTube, vamos pegar essas três. Como é que você vê a estratégia de marketing, de tráfego, né, de tráfego lá dentro para ter mais resultado? O que vocês fazem de diferente dentro de cada uma? Tá. A grande questão aí parte justamente do planejamento. Né? O que seria o planejamento? Planejamento é entender quem você quer atingir. Esse é o seu principal. Você está querendo atingir quem? É o filho do dono da fazenda? É o gerente da fazenda? O setor de compras da fazenda também, que tem como encontrar. Partindo desse pressuposto, se você entender quem você está querendo atingir, você também vai para a ferramenta adequada. Então, por exemplo, hoje o Instagram. O Instagram, ele tem pessoas ali de 18 a 25 anos, 30 anos. Só pela idade você já consegue cortar muita coisa, certo? E pela idade você consegue entender também quem é que está ali. Então, normalmente, é o cara que está saindo da faculdade, é um engenheiro agrônomo, ele ou é um vendedor, o RTV, né? RTV, Então, ele está ali. Será que ele... E outra coisa, será que ele também é o agrônomo da fazenda? Ele é o que está ali dentro da porteira? Então, dá pra gente supor que ele esteja ali no Instagram. O Facebook acabou se tornando uma rede social mais velha. É uma tastia, né? Exato. Você vai lá, você faz a publicação, teu vô vai lá, comenta. Exato, lá, comenta. Fala, nossa, assim. Beijo, vô. Você foge. Ô, meu netinho lindo. Parabéns, não sei o quê. Então, ali, o Facebook ainda é uma rede social muito forte, principalmente para encontrar decisores. E teoricamente, como ela é a mesma rede do Instagram, né? Ela complementa, ela pega outra faixa ali, né? Exatamente. Exatamente, você consegue aumentar o raio. Então, por exemplo, eu tenho clientes do agro que 70% dos leads qualificados vêm do Facebook, entendeu? Então, de acordo com a idade, você vai ali pro Facebook. Show! Eu estou procurando realmente um decisor, só que na área profissional eu vou lá pro LinkedIn. O LinkedIn é uma rede social mais voltada pro profissional. E outra coisa, é muito mais segmentado. Na verdade, o LinkedIn é hiper segmentado. Por quê? A própria rede social gera essa preocupação nos usuários de colocarem a profissão que você tá, o cargo, a empresa onde você trabalha, entendeu? Então, todos esses dados ali você consegue gerar uma hipersegmentação. Então, se eu quiser agora fazer um anúncio específico para quem mora ali na BR-163, né? Quem tá no BR-163 e é RTV, eu consigo chegar nesse pessoal exatamente através dessa segmentação, através do LinkedIn. Coisa que no Instagram você não consegue, mas não com tanta efetividade. Entendeu? Então você diria que o LinkedIn hoje é a melhor plataforma quando você quer atingir o público profissional, né? Porque ele já faz essa etapa de classificação que a gente precisava buscar cegamente no Instagram, né? Exatamente. Tipo, porém, o jeito, a comunicação é diferente. Totalmente diferente. Sim. Totalmente diferente. Por quê? O ambiente é diferente. O que eles conversam, por exemplo, você não vê o mesmo tipo de publicação
do Instagram Sim. no LinkedIn. Você vai colocar uma piadinha. Não faz dancinha, né? Exato. Você não vê dancinha. Ainda não vi, né? Ainda não vi. Exato. Então, o LinkedIn, nesse sentido, ele é muito... a inteligência dele, o algoritmo dele, ele é muito mais assertivo. E o quanto pouco explorado, né? Exato. Eu também acho. Eu percebo que ele é até um pouco lento, né? Exato. Ele é mais lento. E o quanto que essas plataformas elas vão mudando meio que o jeitão delas engajar o pessoal. Tipo, até então a moda era fazer stories, agora a moda é fazer reels. Aí, como que elas vão se adaptando a isso? E como que vocês descobrem que está migrando para uma maneira diferente de atuar? Olha só, tem uma área da programação que chama UX, que é a experiência do usuário. User Experience. A experiência do usuário, na verdade, quem manda no mercado é o próprio mercado, ou seja, é o próprio usuário. Então, quando isso acontece, esse movimento, por mais que uma ferramenta teste um stories ali, uma nova funcionalidade, quem vai dizer se aquela funcionalidade deu certo ou não é o usuário, certo? Então, e outra coisa, por exemplo, quando você vai para a área profissional, é um ambiente mais sério. Certo. Por ser um ambiente mais sério, você não desenvolve tantas ferramentas voltada para engajamento. Tá. Não é negócio de massa, né? Exato, não é a massa. Por então é um isso que ambiente. é mais lento. Exato. É um ambiente selecionado, entendeu? É diferente do Instagram, que o Instagram agora ele tá numa competição. Sim, faz sentido. O TikTok surgiu aí com vídeos e tudo mais, ele pegou e ficou com medo, criou o Reels, né? Então, o ambiente é totalmente diferente, é uma grande massa. O LinkedIn é um ambiente mais controlado. Sendo um ambiente mais controlado, para você realmente buscar quem você procura é mais fácil. Entendeu? Então, se eu entendi, é uma mescla, né? Essa pergunta que você fez. Tanto de os usuários indicar o que eles estão querendo consumir mais, aí a ferramenta vai lá, então eles estão gostando disso, vamos facilitar. Exato. E também estratégia da própria empresa, que né, a competição com o TikTok. Então, vamos que todo mundo está indo pro TikTok, vamos então impulsionar o nosso. Exato. Então, é uma mescla das duas coisas. Né? Já o LinkedIn não faz isso por quê? Qual é outra rede social que fala sobre profissão? Não tem. Não tem, verdade. Tem sentido. Então, nesse sentido, eles são mais cautelosos também. Eu preciso mais... Eu preciso de quê? O que o profissional está querendo nessa rede social? Ele quer fazer mais network? Então, peraí, deixa eu criar uma ferramenta mais voltada para network. Ele quer, sei lá, uma empresa melhor? Peraí, deixa eu fazer uma forma aqui para ele melhorar o currículo dele e mostrar para essa empresa, entendeu? Então, essas ferramentas são voltadas justamente para esse público, certo? Então, é totalmente diferente do comportamento ali do Instagram, né? Até porque no Instagram, no Facebook e tal... O produto é a gente, né? Exato. Tipo, o produto são os usuários. Exato, o usuário. No LinkedIn já tem a parte paga lá, que ele presta o serviço da pessoa procurar uma vaga, por exemplo. Daí ele ganha daí, né? Acho que é por isso dessa... Tem uma frase, né, que fala isso. Quando o produto é gratuito... O produto é você. Eu acho bem legal. Nunca utilizei as ferramentas pagas do LinkedIn. Tenho vontade. Achei um pouquinho caro ali, né? Sim. Mas assim, eu vejo que ele substitui... Ou concorre, não vou falar substitui, mas concorre muito, por exemplo, com sites de recrutamento, essas coisas aí. Hoje, você vê ali que você manter um currículo atualizado ali, um negocinho bem feitinho. Os caras entram em contato mesmo ali. Os headhunters ali, os caras vêm em cima mesmo ali. Nos Estados Unidos, para a área de programação, o LinkedIn domina o mercado. Aqui no Brasil, o agro já entendeu isso mais rápido. Entendeu? E é bacana por causa disso. E é interessante porque mesmo? assim... Acho que o agro está mais atuante no LinkedIn. No LinkedIn, só eles ainda não entenderam a força do tráfego pago para isso. Entendi. Entendeu? Lá dentro da plataforma. Nós já entendemos. Eu, particularmente, eu interajo bastante ali. Estou mexendo bastante ali, tentando funcionar bastante ali, né? Ali se você entender a dinâmica ali, já era. Porque é uma via de mão dupla, né? Beleza, eu estou procurando emprego, um exemplo, né? Até o pessoal que está procurando aí.
você tinha que entrar num site, pegar lá e atrás, você era o cara ativo, o site estava lá como passivo, né? E você ia atrás dele. Ótimo. O LinkedIn não, os dois lados são ativos. Isso. E ele também, ele te manda os anúncios de vagas ali, e já direcionado. Ótimo. Às vezes o pessoal chega lá e fala pra mim assim, o pessoal mais iniciante, tipo meu irmão, né, que tá iniciando agora na carreira. Tá sabendo de vaga, alguma coisa? Eu falo, cara, no LinkedIn aparece muita coisa pra mim. Só que assim, o que aparece pra mim vem direcionado pro meu perfil. Exato. Então já vem mais ali em cargos de gerência, de coordenação e etc. Daí você não tá nessa ainda. Por isso chega lá e mantenha o teu LinkedIn tudo atualizadinho, tudo bonitinho, que vai começar a ser enviado pra você vaga no seu perfil. Exato. E eles cobram isso, a atualização do perfil. Não sei se vocês lembram, assim, quando chegou a internet mesmo aqui no Brasil, que tinha internet de escada, 2006 por aí. Ixi, eu usei muito. Até esse dia eu tava mostrando pro nosso menino lá o barulho que fazia na internet. Ótimo, quando exato. que conectava. Não sei se vocês lembram, nessa época tinham os agregadores de links, que eram sites, por exemplo, na época o mais famoso era o Baixa Aqui, que agregava links de vários programas que você poderia baixar. Verdade. Hoje o LinkedIn é o quê? Um agregador de currículos. Porque antes, igual o exemplo que você falou, antes o cara ia procurar um emprego, ele tinha que ir no site da empresa, ver se tinha vaga aberta e sair 10 empresas para ver se tinha vaga aberta, vamos dizer assim. Né? Ou ir lá no escritório para saber. Hoje não, hoje você vai lá no LinkedIn, se seu perfil tiver atualizado, você consegue... E eu entrei lá para bisoiar um pouquinho as ferramentas, as pagas ali, e elas são bem direcionadas. Ó. Se você é o cara que está procurando emprego, assina essa. Você é um recrutador, assina, que aí eles vão liberando lá ferramentas diferentes. Específicas para cada um. É bem interessante, LinkedIn. Ô Bira, e pensando agora, porque assim, eu fico pensando a quem a gente vai direcionar por essa nossa comunicação de hoje, né? Então, por que a pessoa precisa saber disso, né? E hoje, assim, qualquer gestor de marketing de qualquer empresa hoje, eu acho que isso já é um assunto básico. A pessoa, mesmo não trabalhando com marketing digital, ela tem que começar a saber sobre isso, porque primeiro para entender, porque às vezes o gestor de marketing da empresa, ele, pode ser não ele diretamente que faz, mas ele vai ter que lidar com fornecedores desse tipo, né? O próprio dono das empresas vai ter que saber o que é sobre isso para poder também conversar com a equipe. Então, pensando nesse público, né, de uma empresa que às vezes também não tem e-commerce, né, e-commerce, não vende através da internet, mas precisa estar posicionado ali no meio digital. Que tipo de estratégias de marketing você recomendaria para essas empresas? E começando do zero, qual seria assim uma evolução natural para elas, sabe? Vamos pensar numa empresa, sei lá, fertilizante, por exemplo, né? Que não vende através da internet ainda. O que você recomendaria, né? Certo. O padrão, né? Vamos dizer assim, do zero. Primeiro, o Instagram. Esse é o básico. O Instagram, a página do Facebook, talvez ali uma página ali também no LinkedIn. Mas a grande questão a maioria das pessoas estão acostumadas com a publicidade, não é nem o marketing, a publicidade padrão, que acontecia antes de 2020. O que seria isso? Panfletagem. As empresas estão acostumadas em colocar a oferta direta para o consumidor. O que não pode acontecer, o que não deve acontecer no Instagram. Então, o que eu não indico? Você toda hora ficar postando foto da imagem do produto ou de um cardzinho ali com a imagem do produto. Tipo portfólio, assim. Né? Portfólio, exato. Essa é a primeira questão. Por quê? Hoje, a principal questão é o relacionamento. Ninguém cria um Instagram para ficar vendo foto de produto. Né? A principal questão, quem cria uma rede social é para ver o amigo, para ver um vídeo engraçado e tudo mais. Se você souber se comunicar com essa persona através de conteúdo, de valor, né, valor agregado, você consegue ficar aí na frente de 90% da concorrência. Em que sentido? Por que uma pessoa compra
uma semente de soja, né? Aí tem toda a questão ali dos diferenciais e tal. Quer café, Bid? Não, muito obrigado. Vamos dizer assim, às vezes você tem várias empresas que vendem o mesmo produto. O mesmo produto. Exatamente. Ótimo. Por que eu vou diferenciar de um pro outro? Conteúdo. Nas redes sociais é o conteúdo. Então, você fala das vantagens, né? Quebrar objeções que a gente fala, né? Será que essa variedade funciona aqui na região onde eu tô? Então, você tirar essas dúvidas, né? Você acaba atraindo muito mais cliente e qualificado do que ficar só publicando a foto do produto. Além de melhorar no engajamento, né? Porque só a foto pela foto todo mundo posta, né? Produto por produto, você vai aí no Instagram, tá lá o Instagram igual um catálogo do cliente. Mas se você fizer postagens, né, principalmente vídeos e conteúdos de valor, você já tá aí 90% na frente da concorrência. Você criar uma estrutura, por exemplo, de levar... Beleza, eu não vendo pela internet, vamos dizer assim, mas eu criar uma estrutura que eu atraia pessoas para ir para o meu site, nem que seja lá para clicar num botão, solicite um orçamento, e a partir disso capturar aquele e-mail e dali para frente mandar campanhas, né? Eu digo assim, de marketing de conteúdo, ou até mesmo vou soltar uma campanha comercial, mas uma semana antes eu vou mandar um e-mail para essa minha base de leads falando, tem um preço diferenciado, uma condição, né, diferenciada nessa largada. Informar os caras antes do que a saída oficial para o mercado. Essa seria uma estratégia. Né? Exato. Só que essa é a grande questão, é você usar a linguagem da internet, a linguagem do digital. Por quê? Teve uma vez que eu até estava numa reunião com um cliente e ele falou assim, mas eu não... Realmente, ele não vendo na internet. Sim, não vendo na internet. Mas você também não vende no outdoor. Não é? Você não vende no outdoor. Você não vende no panfleto. E por que você faz? Por que você faz? Você entendeu? Então a grande questão é você... o porquê ele estar na internet. Porque é mais um ponto de contato. Essa é a grande questão. Mais um ponto de contato. Porque, e não polui o meio ambiente. Né? Exato. Tem várias vantagens aí. Mas a grande questão é que existe um estudo que diz que o lead, né, o potencial cliente, ele precisa ver a marca no mínimo 7 vezes para fazer a primeira compra. Olha só. E você tem que ter 7 pontos de contatos também diferentes para esse lead. Então, por exemplo, o cara viu a sua marca no outdoor. Show de bola. Logo depois ele vê no Instagram. Logo depois vê no Facebook. Né? É mais um ponto de contato. Então essa é a vantagem. Eu acho que o que falta muito nas empresas do agro hoje é fazer justamente essa interface, né? De tipo assim, eles ainda não estão vendo vantagem em capturar os dados das pessoas, porque não vendem como e-commerce. Mas na verdade é justamente isso, né? Para depois você fazer uma estratégia de inbound, que fala, me corrija, que é justamente isso, arranjar uma forma da pessoa gostar tanto do seu conteúdo ali sem você vender exatamente o produto, que ela vai se cadastrar em algum lugar e a partir disso você começar a ter o relacionamento para ela ter vontade de entrar e aí sim ver o seu produto, né? Eu acho que as empresas não estão aproveitando muito isso, né? E eu acredito também, eu vou aí puxando para o agro, né? O agro também sempre teve esse contato muito próximo. Isso, exatamente. Então, para eles pensam, eu acho que, no modo geral, eles pensam assim, não vende por ali. Não vende por ali, não acontece ali. Sendo que, por exemplo, o que aconteceu na pandemia? A gente acelerou aí 5, 10 anos em 2 anos, certo? Sim. Então, antes o que você não fazia, né? O que você obrigatoriamente tinha que fazer, por exemplo, eu tenho que ir num cartório. Hoje você faz digital. Só que, ainda assim... com todos esses exemplos que aconteceram na pandemia, o agro ainda não antenou ainda, sabe? Então, a grande questão não é porque tá na internet, tem que acontecer tudo na internet. A venda tem que acontecer obrigatoriamente na internet. Não, é um ponto de contato. E outra coisa, pensar a longo prazo, né? Então, por exemplo, o lead, o potencial cliente viu a marca uma vez, não quer dizer que ela vai comprar de primeiro, pode ser que sim, pode ser que não.
Mas você tem que pensar o seguinte, qual é o ciclo? É 1 ano para ela fazer essa compra, para ter decisão? É 2 anos? É o quê? Entendeu? E a internet ajuda nisso. Perfeito. Então vamos fazer um resumo aqui do que seria um caminho natural para uma empresa do agro que não vende na internet, né? Seria primeiro essa coisa de arrumar suas redes sociais. Rede social. Pensar no conteúdo, né? Exato. Não é portfólio. Não é portfólio. Não é portfólio, não é data comemorativa. Exato. E principalmente assim, ó, você tem que pensar, não é na empresa, é em quem vai comprar. Quais são as dúvidas que ele tem? Qual é o desejo que ele tem? Quais são as dores que ele tem? Na lavoura, por exemplo, qual é o problema que ele enfrenta? O produto soluciona essa dor? Ele ajuda o cliente a alcançar o desejo, né? Então você tem que mapear isso muito bem e colocar ali nas redes sociais. E aí depois, um segundo passo seria então montar, né, esse ponto de contato, por exemplo, pegando os dados para avisar, quem sabe, de dia de campo, Dia você vai fazer de campo, né, informar uma newsletter, alguma coisa ali. Por E exemplo. com time, né? Uma coisa que eu acho... Pô, por exemplo, vamos começar a plantar soja. Sim, show. Cara, 15 dias antes ali, você começa a colocar os conteúdos ali que vão agregar para a decisão. Né? Não Exato. adianta eu falar, por exemplo, de teste de germinação de semente, vou pegar o caso da Bahia aqui, em fevereiro. Exato. Plantou soja lá em novembro. Exato. É aqui que eu vou falar disso, né? Acho que o time, ele é... A grande questão é a empresa criar esse calendário sazonal, então entender, por exemplo, onde ele está inserido, qual é a região que ele atua. Show. Você tem que entender o calendário sazonal daquela região e preparar um calendário seu também de publicação. Então, por exemplo, tem ali a entre safra. Qual conteúdo que eu tenho que gerar para o meu potencial cliente para ajudar nessa questão? Né? Então, é basicamente isso. E até aquela coisa, aquele bom e velho marketing de relacionamento, né? Tipo, tudo bem que tem um RTV que vai lá, né? Que cuida do cliente, mas quantos deles, por exemplo, lembra o aniversário de todos os clientes, né? Exato. Então, tipo, se você tiver uma base de dados disso... Exato. Cara, se tem uma coisa que nego gosta é quando Sim. fala do seu aniversário. Até você sabe que é automático, mas você fala, ai, Ótimo. que legal. Né? Sim. Outra coisa, é outra vantagem. Você sabe que foi o Facebook que lembrou, né? Mas opa! Obrigado queria agradecer a todos que dedicaram um tempo do seu dia para me mandar os parabéns. A outra vantagem do tráfego pago. Você pode fazer um anúncio especificamente para quem está fazendo aniversário naquele período. Olha só, tá vendo? Da sua base de dados, dos seus leads. Falando nisso, Bira, o que é possível hoje com essas ferramentas todas de você mapear em relação ao cliente? Vamos fazer um brainstorm aqui, né? Ótimo. Tipo assim, o que você consegue ver se o cara, que nem você falou, passou tanto tempo no site? O que mais, assim, que dá pra saber que um usuário comum não sabe que dá pra saber? Certo. Primeiro... eu sei onde você mora. Não, tem uma questão aí, que aí eu vou deixar isso bem claro, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Boa. É muito importante falar isso, porque... E outra coisa, é um alerta também para as empresas que ainda não se adequaram. Hoje, você não pode pegar dados sensíveis sem autorização de quem está acessando ali. O que seriam dados sensíveis? E-mail, telefone, nome. Por isso que hoje vocês, quando entram lá no site, tem lá a barrinha lá embaixo, que você aceita o cookie e tudo mais. E quando você vai colocar seu nome, telefone e e-mail, você aceita lá embaixo a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o que seria isso? Hoje você só tem acesso basicamente ao que o usuário fornece, certo? Qual é a outra coisa relevante que a gente tem acesso? No máximo, a cidade ou o estado onde aquele lead se encontra. Por quê? Quando a gente vai fazer uma campanha específica, por exemplo, a gente vai ter, né, no período da Biofarm Show, e vai ter gente acessando ali um raio de 1 quilômetro. Entendi. Exato. Entendi. Por isso que esses dias eu fui não lembro pra onde que eu fui aí. Eu fui pra Goiânia ali, né? Não sei o que lá, e começou a aparecer um monte de anúncio de Goiânia lá, tipo, compra casa aqui. Exato. Então, esses dados a gente coleta
justamente por causa disso. Até para você, tipo assim, cara, eu vou fazer um anúncio que é em Luiz Eduardo Magalhães. Eu não posso atingir um cara que mora lá em São Paulo, porque vai ser dinheiro mal gasto. Nada a ver, né? Então a gente tem esses dados justamente para estatística, certo? Você não tem para, não, esse dado é importante para você fazer alguma coisa específica com o usuário. Não, é para estatística. Por quê? Eu vou dar um exemplo prático. Em 2018 eu fiz uma campanha para um cliente do agro também, e a gente explorou todo o Brasil. A gente usou a campanha no Brasil inteiro. Só que depois de um mês de campanha, a gente percebeu que lá na BR-163, em algumas cidades específicas, Sorriso, Lucas do Rio Verde e tal, o lead, ou seja, o custo que ele estava pagando por contato qualificado, ou seja, pessoas que realmente tinham interesse no produto dele, estava muito mais barato do que no Brasil inteiro. Então, o que a gente fez? Por isso que esse dado é importante, a localização. Eu não preciso anunciar no Rio de Janeiro. Eu não preciso anunciar em São Paulo. Não preciso anunciar no Paraná. Não preciso no Rio Grande do Sul. Não preciso no Mato Grosso do Sul. O que eu faço? Vou lá, especificamente nessas cidades que trouxeram. E aí, o que foi bacana para esse cliente? Com esses dados que eu trouxe para ele, ele abriu uma loja em Nova Mutum. Olha só. Entendeu? Então, com esses dados, por exemplo, o bacana do tráfego pago atrelado a esses dados, essa inteligência de negócio, seria isso, inteligência de negócio. Você consegue tomar decisão de abertura de loja, de campanhas, né, de diminuir CAC, né, o custo de aquisição de cliente, que é muito interessante. Você consegue aumentar a LTV, que é o Lifetime Value, ou seja, o quanto aquele cliente gasta com você naquela empresa, certo? Outra coisa, por exemplo, que aconteceu nesse mesmo cliente, eu percebi que no Tocantins, em Porto Nacional, também estava vindo lead qualificado. Aí a gente se pergunta, por quê? Né, Porto Nacional, por que BR-163? Cara, o produto dele precisava especificamente de internet. Então a gente percebeu que no Mato Grosso, principalmente nessa BR, a internet parece que chegou primeiro. A conectividade era boa. Era boa, entendeu? Então tava tudo atrelado e a gente conseguiu gerar bastante resultado para ele. Com o quê? Com dado, com informação. Nesse sentido, a gente sempre indica que a empresa tem um BI interno, né? Que é o Business Intelligence. O Google Data Studio da vida. Que é o quê? É basicamente pegar os dados que você já tem dos clientes, que provavelmente toda empresa tem, nome, e-mail, telefone, cidade, estado, e analisem esses dados. Fala assim, nossa, show de bola. Nossa, a maioria dos meus clientes são de, sei lá, do Rosário. E se eu fizer uma campanha específica para o Rosário, para captar mais clientes? Né? Será que é um comportamento padrão? Entendeu? Então... E só para o pessoal entender, é mais barato para pegar naquela região justamente porque uma concentração de potenciais clientes. Exato. E aí um pouquinho que você investe em tráfego, as pessoas estão parando mais para olhar, né? Por isso que fica mais barato. Né? Exato. E outra coisa, por exemplo, nesse mesmo cliente que eu fiz, eu percebi uma coisa, que o fazendeiro, o decisor, o dono da fazenda, não morava especificamente na fazenda. Então, o que acontecia? Por exemplo, o cliente trouxe até mim e falou assim, vamos fazer uma campanha lá na região ali do Piauí. Baixa Grande, Bom Jesus. Eu esqueci o nome Uruçuí. da região agora. Cosseral. Ah, sim, a divisa aqui, Bahia, Piauí. Né? Exato, da Cosseral. Aí eu falei, não, beleza, vamos fazer um anúncio específico ali na região da Cosseral. A gente fez umas cidadezinhas ali que tinham ali próximo e tudo mais. Não gerou nenhum lead qualificado. Nenhum. Todo muito. A gente não, resumindo, a gente não conseguiu encontrar o decisor. Nem o dono da fazenda, nem o gerente. Aí eu falei, poxa, por que será que essa campanha não deu resultado? Quando a gente foi ver, a maioria desses clientes estavam morando aonde? Em Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães. Quando você fala que faz a campanha, assim, esse tempo de você pegar, soltar, experimentar e analisar, é de quanto tempo isso? Em média de 7 a 30 dias. Ah, tá. 7 dias você já consegue ter
um mapeamento ali bacana. Uma visibilidade Exato. boa. Uhum. Amostra, a gente chama de amostra, né? Então, essa campanha durou, se eu não me engano, 20 e poucos dias, 27 dias. A gente coletou esses dados, não conseguiu lead. E aí a gente só mudou, colocou Isadora Magalhães, Barreiras, aqui essas cidades da região, e a gente começou a captar lead qualificado. Legal. Então, muita experimentação, né? E experimentação. Uhum. É o tal do teste AB ali. Né? Exatamente. Então, eu acabei de falar também, por exemplo, a gente colocou no Brasil inteiro. Só que, por exemplo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro não tem. Pode ter o fazendeiro morar ali? Pode, mas... Improvável, né? Improvável, Uhum. entendeu? Então, e outra coisa, você é uma coisa que você consegue fazer que no offline você não consegue. Foi o exemplo ali dos outdoors. Você coloca 10 outdoors numa cidade. Você nunca vai saber qual é o outdoor que trouxe mais retorno, né? Já no digital você consegue. Exato. Sim, verdade. E no caso, você comentou do BI, né? O que você colocaria ou consideraria como dados básicos que precisa ter ali para quem vai começar a mapear isso daí no digital? Principalmente a cidade, o ticket médio daquele cliente. Como que avalia isso? Ótimo. Show. Normalmente eu separo por ciclo, né? Então você pode pegar os últimos 3 anos e os anos separadamente. Por quê? Porque aí você começa a entender de comportamento também sazonal. Por exemplo, tem ano que teve seca e, logicamente, o ticket médio diminui porque o investimento, o produtor também não quer ter tanto risco. Então, ele diminui o investimento lá Corta o adubo. Cortou o adubo. Show de bola. Só que aí teve um ano bom. Aduba. Então ele tem que comprar, tem que adquirir. Logicamente ele vai pedir mais orçamento. Então, se ele vai pedir mais orçamento, a sua empresa tem que aparecer para ele, de alguma forma. Então, se você entender o ticket médio que ele investiu naquele período, você consegue entender também quanto você pode estar disposto a investir numa campanha. Entendeu? Entendi. Então, o ticket médio, ele vai trazer os dados dos últimos 3 anos ou de um ano específico ali. Você vai colocar o ticket médio de todos os clientes. Show! Esse ticket médio aqui, se eu investir tanto, eu vou ter tanto por cento de retorno. Entendeu? E outra coisa, o dado da cidade, a informação da cidade. Você vai ter lá sua loja é em Luiz Eduardo Magalhães, mas a maioria dos seus clientes estão vindo ali do Tocantins, né? Ou de outras regiões. Você não precisa investir tanto em Luiz Eduardo Magalhães. Você falou um negócio aí, eu gosto muito dessa parte de suspeito a falar de dados e etc, né? Medir, né? Você colocou um negócio interessante, né? Às vezes as empresas adicionarem, né, 1 ou 2 variáveis a mais ali, né? Ela mesma pode colocar por ela mesma, né? Sim. Para até antecipar alguns comportamentos, né? Exato. Tá, eu tenho uma base de dados ali que, beleza, eu coloco na frente da safra ali, né? Ano de seca, ano chuvoso, né? Cara, você chega lá e fala, beleza, esse ano aqui foi um ano que deu seca, e aí? Aí você pega aquele comportamento segmentado dos anos de seca para até prever o que você pode esperar naquele... Exato. Naquela safra, né? Aí você consegue ter dados preditivos. Isso é um contexto mais... Sim. Né? Caramba. Mais complicado de falar, mas a grande questão tem uma frase que o pessoal fala muito: o dado hoje é o novo petróleo. E realmente porque você tem uma base, sei lá, a empresa existe há 5 anos. Cara, você tem 5 anos de clientes ali, por exemplo. E às vezes tem clientes ali que comprou no primeiro ano e nunca mais comprou. E se você fizer um marketing, tipo, tentando reativar ele, entendeu? Outra coisa, quais são os dados que eu considero relevante, né? O ticket médio e tal, a localização, a idade. A idade é muito interessante, porque você já vai muito bem segmentado. E outra coisa, por exemplo, o cara que comprou com você lá em 2000 e lá vai cacetada, ele tinha 35 anos, hoje ele tem, sei lá, 40, 50 anos, ele já está fazendo a geração dele já está mudando. Provavelmente ele já está treinando o filho. O filho tem quantos anos? Entendeu? Será que o filho já está tomando conta da fazenda? Será que o filho já é um decisor? Se o filho é um decisor, ele está onde?
Ele tá no Instagram, tá no Facebook, eu tenho que alcançar esse filho. Sim. Entendeu? Ele é o futuro, né? Ele é o futuro. Entendeu? Então, se a empresa quiser se manter ao longo dos anos, ela tem que se adaptar. Ela vai ter que se adequar. Por isso que a idade é importante, porque você linka, não é só a idade, é Não. tipo, é você saber a geração. Exato. Você já linka com geração, você já linka com comportamento. Tem todo um contexto ali que você tem que entender. Fora, então, ticket médio, localização, idade, o que mais que você... Normalmente eu gosto de olhar o LTV também. O LTV é o total que o cliente investiu na empresa ali. Na própria empresa. É a somatória. A somatória, exato. Por quê? É o ticket médio vezes os anos. Exato, vezes o ano, exatamente. Por quê? Porque às vezes não é que você está dando atenção a clientes menores, mas você poderia dar uma atenção maior aos peixes grandes. Por quê? Se você analisar o ticket médio, você vê que tem um cliente que tem um ticket médio maior, você poderia dar uma atenção maior a ele. Além de dar uma atenção maior a ele, você tem inteligência de dados para procurar na região, ou através de anúncios, ou no Brasil inteiro, clientes que têm o mesmo comportamento. Entendeu? Então, por exemplo, você analisou aquele cliente de forma isolada. Ele é uma fazenda, show. Tá, mas quantos mil hectares que ele tem? Quantos funcionários ele tem? Tá. E se eu tiver mais 3 clientes nesse mesmo padrão, quanto por cento eu consigo aumentar do meu faturamento? Entendeu? Tudo é uma questão de definir estratégia, né? Exato. A não ser que você seja, sei lá, o sheik do petróleo lá, que possa gastar dinheiro para tudo quanto é lado, né? Os recursos, eles são limitados. São limitados. E aí você está sempre escolhendo onde aplicar. Exato. Aí, aquele exemplo ali que você mesmo comentou, eu vou fazer uma loja em Nova Mutum, né? Quer dizer que fazer uma loja em Sapezal seria ruim? Não seria ruim, mas o recurso que eu tenho hoje é de fazer uma loja. Exato. E aí, entre onde eu vou fazer, eu tenho dados concretos aqui que me falam, cara, eu vou abrir uma loja em Nova Mutum. Exato. Usar os dados para... Mas eu fiquei com uma curiosidade ainda em relação... Como é que descobre o ticket médio de alguém? Tipo assim, onde que você tira essa informação do comportamento? Você consegue mapear o comportamento de compra em outras plataformas? Como é que é isso? Não. Vamos lá. Toda empresa hoje... Acho que ele está falando do CRM da empresa, né? Dentro da própria empresa. Do dado interno. Dentro da própria empresa. Tá. Toda empresa hoje provavelmente deve ter o próprio sistema de emissão de pedido e tal, né? Aí você consegue ver, por exemplo, show. No último ano eu tive 20 clientes. Entendi. Tá? E meu faturamento foi tanto. Eu divido o faturamento pela quantidade de cliente, vai dar o ticket médio. Entendeu? Entendi. Eu achei que já era possível Deixa eu mapear fazer uma pergunta assim. na internet, assim, aberto. Você está falando assim, vamos dizer, já está falando do CRM, falando do dado interno já, né? Exato. O cara já é cliente lá, etc, já está dentro do CRM dele ali, né? E aí você tem um cadastro de usuário ali, dados de faturamento e etc, né? Em empresas de grande porte, ou que tem várias pessoas, vários funcionários, etc ali, eu consigo cadastrar vários e-mails ali, porque assim... beleza, eu vou trabalhar marketing de conteúdo. Talvez pro decisor ali, ele não tá, né? Beleza. Eu tô esperando que o teste do canteiro da semente, ou que chega lá e faça uma amostra do fertilizante e leve pro laboratório, quem vai fazer lá é o meu gerente, né? Como que eu mantenho isso atualizado, né? Eu teria que cadastrar vários caras ali dentro, teria que ter um mapeamento mais robusto nesse sentido? Não sei se eu entendi sua pergunta, mas... É porque assim, pelo menos onde eu já vi, né? Você tem lá, você faz toda essa análise aí do cliente e a compra, né? E etc. E geralmente está vinculado um e-mail ali. E às vezes é um e-mail até do comprador, sabe? Exato. E aquela empresa é uma empresa de várias áreas, várias pessoas ali. Como abrir isso, sabe? Manter isso. Vamos lá. Justamente tem cliente que tem um setor de compras, e o setor de compras ele é uma peça que pode ser mudada, certo? Só que o dado principal é a empresa, é o negócio, coloca o cliente mesmo. Então, por exemplo, ele pode ter 20, 30 funcionários ali, mas a informação é a empresa. Aí, trazendo essa questão, por que isso é relevante? Aí vamos lá. Se você já tem os dados dos seus clientes mapeados, por exemplo, nas cidades que você já sabe que tem que atingir,
Você vai lá no marketing digital, no Instagram, no Facebook, no tráfego pago, e você coloca essas informações que o seu banco de dados já tem. Que é a cidade, a idade que o seu cliente tem. Sim. Você entendeu? Então, a grande questão desse mapeamento é a empresa em si. Né? Aí lá pode ser que mude a peça-chave, por exemplo. O setor de compra, o cara lá tem 35 anos. Isso não é tão relevante. Porque você já tem a empresa no seu banco de dados. Entendi. Bira, que mais que a gente pode falar aqui? A gente falou sobre essas estratégias, né, de dados, como quais dados são importantes e tudo mais. A gente também poderia falar aqui o que é, algumas dúvidas, né? O que é upselling, cross-selling, por exemplo? Show. Quando você... Legal. Nas estratégias de marketing digital, o upsell e cross-sell seriam o quê? Tá. O cara comprou um adubo. Qual outro produto dentro do meu negócio que eu poderia oferecer para ele para aumentar o meu ticket médio? Certo? É basicamente isso. Então, qual outro produto? Ele comprou um adubo, eu posso oferecer o que para ele? Ah, beleza. Eu sou um representante de calcário, certo? Eu vendi o calcário ali para entre safra lá do produtor. Qual é o outro produto que eu posso oferecer para ele? Talvez o gesso? Talvez o quê? Aí é o upsell. Então ele já comprou, ele já fez a compra. Se você oferecer mais uma coisa, isso não custa, primeiro, não custa nada, você vai oferecer. E para você é mais faturamento. Sim. Então é upsell. Né? Entendi, Upsell, então é para cima. O cross é o quê? É quando você faz um combo pro produtor. O famoso pacote. O famoso pacote. A semente, o adubo, vai tudo junto ali. Entendeu? Você faz aquela a venda cheia. Venda casada. A casada, exatamente. O cross-sell é justamente isso, a venda casada. Entendi. Então, o upsell, o cara já comprou um produto. Show. E aí, está faltando tal coisa na sua fazenda? Eu tenho isso aqui. Então, aumenta seu faturamento, não faz... Não tem problema de você oferecer pro cara. Se ele disser não, também tá tudo bem, porque você já tem a venda fechada. Mas aumenta o faturamento. Entendi. É só uma questão de adaptar o termo para o que a gente já faz, utiliza, né? Exato. O termo em inglês é chique, né? Outro nível. Bira, e conta pra gente aí alguns casos de sucesso, né, na prática aí, o que você conseguiu de resultados trabalhando no marketing digital com clientes do agro aí. Do agro. Show. Esse é o principal, que é uma empresa que trabalha com radiocomunicação, que eles lançaram um produto novo, não existia no mercado, que era um radiocomunicador que se comunicava com o celular. Então a gente desenhou toda a estratégia no Brasil inteiro de lançamento. Foi um sucesso de vendas até hoje, são mais de 4 anos que essa empresa está comigo ali, e a gente vendendo todos os meses esse mesmo produto. Que é exato. Inclusive a gente foi usuário e não sabia, né? Lembra que tinha um sistema na fazenda? Show. Que legal, não sabia que você trabalhava com eles. Provavelmente foi o Tec 13, que é esse sistema. E com esses dados ele teve informações para abrir uma filial. Né? Então esse foi o principal case, assim, que foi muito interessante, porque dentro do agro foi o primeiro que eu trabalhei, só que como eu já tinha uma metodologia que eu sempre aplicava em todos os clientes, eu apliquei basicamente a mesma metodologia para o agro. Então a gente criou as hipóteses ali dos clientes, o que seria o cliente dele, o potencial. O dono da fazenda, o gerente, o setor de compras, qual idade que eles têm, qual o comportamento. A gente mapeou tudo isso, fez os anúncios, a gente investiu, se eu não me engano na época, acho que foi uns 5 mil reais no primeiro mês. Já no terceiro mês a gente já tinha mapeado todas as regiões, as cidades, os estados que estavam trazendo mais leads com menor custo, né? E tanto é que até hoje a campanha que roda é baseado nesses dados. Então o que a gente faz basicamente é melhoria, que é a melhoria contínua, que é outra fase do tráfego, que é basicamente o quê? Nossa, eu descobri que na região lá de Rondônia estão abrindo área.
Show. Se estão abrindo área, eles vão precisar de radiocomunicação. Então a gente vai lá e vê, quais são as áreas que estão sendo abertas ali? Quais são as cidades? A gente vai lá e mapeia as cidades e coloca, faz um teste isolado. Lá no Pará tá tendo abertura de área. Show, quais são as cidades? A gente vai lá e mapeia quais são as cidades que estão tendo a abertura de área. Com esses dados isolados, a gente analisa e vê, show, teve lead qualificado, teve gente querendo o produto. Já era. A gente só potencializa ali. Então esse foi o maior case, porque assim, ele até falou assim, não, eu quero o Brasil inteiro e queria a Argentina também. Se eu não me engano, era a Argentina ou o Paraguai. Ou era um dos dois. Aí, já no terceiro mês, a gente eliminou já esse país. A gente já sabia que era o Mato Grosso, o principal. A gente colocou lá no Mato Grosso. Algumas cidades aqui do oeste da Bahia, no sul do Piauí, sul do Maranhão, Tocantins inteiro. Então, com esse mapeamento, até hoje, é o que gera venda ali recorrente para ele. Olha que Esse legal. é o maior case aí do agro. Muito legal. E o que já deu errado? Boa. A gente só conta coisa boa. É verdade, né? boa. Já viu a biografia do cara, do mendigo? Já viu? Mendigo fazer biografia? Foi lá, deu errado, desiludi. Hoje eu vivo na rua. Ótimo. A gente, quando se trata de tráfego pago, de marketing digital, a gente não fala errado, né? Ele fala, não deu errado. Foi aprendizado. Por que aprendizado? Porque a primeira fase do marketing digital, de maneira geral, é o planejamento. Então, se você erra no planejamento, ou se você não olha com atenção no planejamento, você vai errar nas outras fases. Então, o que deu de errado, que foi um aprendizado muito grande, foi não excluir pessoas abaixo de 25 anos. É mesmo? Exato. Olha Por só. quê? Porque Eles vão ficar velhos. não é nem que eles vão ficar velhos. Na verdade, não nos primeiros testes eu colocava ali de 18 a 45, 55 anos. Só que essa idade, o Facebook e o Instagram são as idades que eles mais gastam. Que o Facebook mais gasta. Não é que entendi. eles mais gastam. O Facebook mais gasta. Só que eles não têm poder aquisitivo. E eles não são os decisores. De 18 a 25 anos, o cara tá saindo da faculdade. Ele não é decisor. Ele não compra um radiocomunicador. Ele não decide pela fazenda. Ele provavelmente ele tá aprendendo ali na fazenda. Entendeu? Então, no início, eu no planejamento eu pensava que 18 a 25 anos, 23 anos ali, mais ou menos, era um público bom. E não era. Entendeu? Só que é normal. Só que aí, essa é a questão. Não era naquele período, 2018. Só que hoje, por exemplo, esse cara já tem 25 anos. Você entendeu? Sim, Então, num primeiro momento, a gente exclui essa idade. Falei que ele ia ficar velho? Ele ia ficar velho, exato. Então, esse foi um aprendizado muito grande. De quando a gente, principalmente pro agro, eliminar essas idades mais jovens, que não são decisoras. Na verdade, pelo que eu entendi, é tudo uma questão de adaptação, né? Na verdade, assim, beleza, eu tenho objetivo, eu começo pequeno, faço um teste e ali eu pivoto, né? E rápido. Então, nesse sentido... Até porque o testezinho é pelo menos uma semana. Exato, uma Seu semana. ciclo de feedback ele é rápido, né? É rápido. O tráfego, cara, é muito rápido para você testar. E aí, nesse sentido, quando... eu ainda insisti, eu acho que durante 3 meses nessa idade, e aí quando eu percebi, a gente tinha investido lá um valor bom, né? Mas foi aprendizado. Sim. Nada que não trouxe retorno pro lead, pro cliente. Exato. Um outro aprendizado que a gente pode falar é o que a gente teve em comum também, né? Que a gente foi Exato. lançar. A gente foi lançar uma nova jornada, né? Que foi a jornada a primeira ali das 7 profissões. A gente 7 fez profissões. todo o planejamento, Exato. tal. Só que eu acho que o principal aprendizado, né, na minha parte foi justamente fazer um lançamento que era para ser um lançamento semente, como se fosse um lançamento mais robusto. A gente não começou do jeito que tem que começar, que é pequeno, né? Exato. Fazendo uma live mais caseira, Né? entre aspas, e tudo mais. A gente já quis fazer uma super Muito live, grande, tal. muito bem produzida, exato. E aí acaba que não tem, porque é justamente isso. Você tem que ir testando o público, o que o público realmente quer. E assim, não que foi
não foi ruim porque teve venda, e onde tem venda tem um caminho, né? Exato. E a gente já conseguiu mapear depois disso qual eram os verdadeiros interesses da pessoa e fazer uma coisa mais voltada, né? Então, como você diz, né? Tem sempre aprendizado. Tem sempre aprendizado. Mas eu poderia citar isso como Exato. Né, um insucesso, digamos assim. Show. E até falando da nossa experiência, né, Bira? Assim, com o manejo descomplicado deu super certo. Demais. Né? A gente teve resultados assim, a gente vinha vindo num trabalho legal, depois acabou interrompendo por N motivos, né? Tanto a questão de eu ter voltado o meu planejamento da empresa para ser isso que a gente está fazendo aqui agora. Então, estamos agora realizando uma coisa que a gente enxergou ali em 2020, né? Que era ser um canal mais aberto de curadoria e tudo mais. E por isso que não continuou o manejo, mas deu super certo. Deu super certo, exato. Tipo, a gente, em um ano, assim, conseguiu faturamento de que eu, muito mais do que eu ganhava como empregada, né? Claro, isso faturamento geral da empresa, né? Exato. Mas, assim, isso já deu pra vislumbrar, assim, caramba, dá muito certo com... E pra mim também foi muito bacana, porque foi naquele período ali que eu realmente comecei a me aprofundar em dados mesmo, em estatística. Então, eu lembro, eu tenho os relatórios até hoje, eu olho lá, por exemplo, nossa, caramba, um anúncio tal que ela tava na lavoura, deu mais lead, e esse daqui deu mais conversão, então ali já era meio que um laboratório, entendeu? Tanto é que uma das plataformas que eu desenvolvi foi com base nessas informações, nesses dados. Porque a grande questão é, o lançamento, quando se trata, por exemplo, da fórmula de lançamento, né, do Érico, ele fala, você tem um investimento, um montão, tal, com investimento você vai alavancando, vamos dizer assim. Só que não é só reinvestir o dinheiro. A grande questão é, peraí, eu vou reinvestir, mas vou reinvestir aonde? Tem que ser no Instagram, no Facebook, tem que ser que anúncio, para qual persona, qual é o que vai dar certo, qual que vai se comunicar melhor. E eu lembro que foi um grande laboratório que a gente fazia os anúncios, fazia tudo certinho ali. E foi muito aprendizado, né, nesse período. Então, verdade. muito bacana. Inclusive está lá disponível no YouTube, né? Está disponível. Sim, o Manejo Descomplicado está disponível no YouTube. Show. A gente resolveu liberar a parte principalmente a parte do conteúdo mesmo, né? Que é a introdução, para depois falar sobre o planejamento para fazer a fertilidade do solo. Exato. E tal. Então tá lá disponível, se você quiser saber. Aproveita e faz um merchan. Com certeza, tá lá, entra lá, assiste lá e... quiser saber a parte de planejamento de gestão do manejo do solo, ele ainda está disponível lá, né? Show. A gente só não tá... Por tempo limitado. Por tempo, assim, a gente ainda vai reinvestir em reestruturar a jornada ali do manejo, mas ainda dá para aproveitar bastante aí num preço bem bacana, né? Show. Enquanto a gente não reformula. Legal. E hoje a gente pode dizer que a gente começou no mato, né? No agro. No agro mesmo foi. que porque a gente tá falando aqui, pessoal, para quem não sabe, da fórmula, a gente usa uma estratégia que se chama fórmula de lançamento para lançar produtos digitais, né, na internet. E a gente começou quando o agro ainda não fazia nada. Hoje já tem gente ganhando milhões, né? Que, inclusive, eu vou chamar ele aqui qualquer hora para falar. Você dá 1 milhão para nós? Só um. Mas a gente começou quando ninguém estava fazendo isso ainda no agro. Exato. Então é isso, né? Acho que tem mais alguma... Não, show de bola. Bira, agora estamos caminhando para o final, né, do episódio. E em todo episódio a gente faz uma brincadeira aqui com os convidados que se chama Sequência... Atenção, música de suspense. O que vai acontecer? O que vai acontecer? A sequência chama Sequência Espinhosa. O que é a Sequência Espinhosa? Legal. A gente elencou, porque aqui é o escancaragro, né, Bira? Então a gente tem que ter uma polemiquinha. A gente elencou os principais temas mais polêmicos hoje na mídia em relação ao agro. E futuramente a gente com certeza quer trazer pessoas aqui para conversar especificamente sobre cada tema desses, especialistas, gente que tenha mais capacidade do que a gente de conversar sobre isso, né? Mas enquanto isso, a gente está fazendo uma brincadeira com os convidados que é
falar a primeira palavra que vem na sua cabeça quando você ouve esse item aqui, tá bom? Tem gente que fala assim, não sei o que dizer. Tudo bem, pode, né? Não precisa falar assim se você tiver dúvida, tá? Tá. Então vamos lá. O que vem na sua cabeça com a palavra desmatamento? Nossa. Ganância? Pode ser, é o que vem na sua cabeça. Terra indígena. Ganância. Eita. Ó. Reforma agrária. Esse eu não sei comentar. MST. Baderna. Fazendas verticais. Não sei comentar. Inteligência artificial. O futuro. Aí você sabe comentar. Aí você sabe, né? Aí é sua área, né? Aí é minha área. Mudanças climáticas. Preocupação. Pressão internacional. Em relação ao quê? Porque relação tem a pressão internacional em relação ao desmatamento, tem... em relação ao agro. Ao agro. Ao nosso agro do Brasil, né? Ao agro do Brasil. Essa eu não sei comentar. Pesquisa brasileira. Futuro? Nossa. Futuro. Isso aí. Políticas para o agro. Não vou passar também. Tá bom. E por último, o agro do Brasil em relação ao mundo. É o celeiro do mundo. O celeiro. O exemplo, né? É o exemplo. Nossa. Isso aí. É isso, Bira. Não foi tão difícil, né? Não foi tranquilo. Tão difícil, exato. Então, eu queria te agradecer muito pela disponibilidade. Foi uma ótima conversa, né? Inclusive para nós, assim, tiramos vários insights. Que show. Para a gente. Queria deixar aberto para você aí falar, né, como o pessoal te encontra nas redes sociais, né, para até, enfim. Como que contrata a UB Digital? Exatamente. Fala aí. Para contratar a UB Digital, ubdigital.com.br. Se você está precisando de estratégias de funil de vendas, CRM, tráfego pago, gestão de redes sociais, é com a gente. A gente tem tecnologias próprias desenvolvidas ali dentro da nossa agência. São tecnologias voltadas para a inteligência artificial, análise de dados, criação de e-mail marketing, né? Desde a criação de landing page. Toda a estratégia do funil de vendas ali a gente consegue desenvolver. Perfeito. Inclusive, se esse conteúdo chegou até você, é culpa dele. É culpa nossa. Exatamente. A gente está fazendo tráfego pago aí. Exatamente. O diferencial na UB Digital é que eles têm experiência no agro, Exato. né? O que é muito difícil. Exato. Você pega uma agência aí que não tem experiência, até a pessoa entender a linguagem do agro. É um mundo Exato. aí, né, de tempo. Não, Onde fica um 63, né? A gente adapta a comunicação de acordo com a empresa. E a gente entra a fundo mesmo. Por exemplo, quando eu percebi isso, por exemplo, o que é BR-163? Eu fui entender lá que era acho que um dos principais polos produtivos ali da região do Mato Grosso. Lá, se eu não me engano, não é BR-163 não, é só Sorriso, lá planta a área da Bahia de soja. Exato. Só o município de Sorriso. Quando a gente... Posso estar muito enganado, né? Mas é alguma coisa nessa linha, assim, Sim. é muito Quando forte. a gente viu essa informação ali, já deu um insight ali, a gente começou a se preocupar mais com aquela região ali também. Perfeito. Então, no episódio de hoje, a gente falou sobre marketing digital, focado em tráfego para redes sociais, as estratégias, os números, os indicadores que você precisa estar atento, sendo um gestor de marketing aí da empresa do agro ou proprietário rural, enfim. E é isso aí. Aproveita para colocar lá manda um e-mail para a gente, né? contato@agroinsight.com.br, mandando as suas dúvidas, sugestões. Logo mais a gente vai ter um contato mais direto com o pessoal para trazer perguntas para cá, porque até então a gente está fazendo os episódios gravados, mas daqui a pouco a gente vai conseguir ter um real time aí, né, para poder mandar as dúvidas pro convidado da hora.
Mas deixa aí também no vídeo, embaixo, nos comentários, tá bom? O que você tá achando desses episódios aí do Escancar Agro. Muito obrigada e até o próximo episódio. Valeu. Tchau. Tchau.